Eu sou William Bezerra. E eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. E esse é o Conversandinho, o podcast que mora no interior do seu coração. E se ainda não mora, dá uma chance pra gente, senão a gente vai jogar uma maldição em você. Mentira, gente, dá uma chance pra gente, porque aqui a gente conversa sobre assuntos do interior de São Paulo, com foco na nossa maravilhosa cidade de Votorantim, e às vezes a gente conversa sobre coisas aleatórias, mas sempre com a nossa visão de quem nasceu e se criou aqui no interior. E tem episódio novo liberado toda segunda-feira, agora a partir do meio-dia, aqui nessa plataforma. E hoje nós temos 2 recados rápidos. O primeiro é que esse episódio está sendo patrocinado pela Escola de Inglês IW Votorantim. E o segundo recado é que se você ouvir o cachorro latindo, o vizinho festejando, a criança chorando, o ônibus passando, gente, acontece, são sons de Votorantim. O vizinho pode festejar às vezes, sabe? Hoje é sabadão, tá um solzão. Quer dizer, estamos gravando no sábado, tá um né? sol. Então aí faz de conta que a gente tá na sua casa junto com você, festejando junto com o seu vizinho. É isso, gente, acontece. Exatamente, faz parte. Mas, amiga, vamos ao que interessa. A gente começou falando com voz suspensa, a gente parou, Por que voltou. a gente está misterioso? Porque hoje é dia 30 de outubro. Ai, meu Deus. O que significa que amanhã é dia 31 de outubro, que é Halloween. Ah, por eu achei que isso. significava que a gente sabe olhar o calendário. Não, amanhã é Halloween e a gente não podia deixar de trazer um episódio especial, né, gente, pra comemorar, com histórias de terror dos nossos ouvintes. Tá um episódio super especial aí. Episódio com participações importantíssimas. Tenebroso. Pra começar, amiga, você tem medo de histórias de terror? Amigo, depende. Tipo assim, gosto de histórias de terror, porém tenho medo. Porém gosto, porém tenho medo. Sim. Porém gosto. Eu Tipo, tô eu nessa. sempre gosto de saber, fico tipo, ai, conta. Sabe essa história que a gente ouve quando é criança? Tipo, se eu Sim. vou ouvir um lobisomem? Eu sempre adoro, e aí quando eu vou dormir eu fico tipo, gente, o lobisomem. Sabe, é nesse nível. Eu sou assim também, amiga. Amigo, e você gosta de filmes de terror? Ou Olha, você tem medo? Eu gostava mais antes, quando eu era mais novo. Hoje em dia eu evito porque eu fico muito impressionado. E aí depois eu fico, assim, mastigando aquele Sei. filme por um tempão, assim, e fico com muito medo. Então, eu tenho uma questão com filmes de terror que é, eu amo, boa parte da minha família ama, tipo, meu irmão ama, minha irmã de 9 anos já gosta de umas coisas de terror, minha mãe Sim. também ama filmes de terror, meu namorado. Só que, eu adoro esse filme de terror quando eu vou dormir na casa do meu namorado. Ou à tarde, tipo, que eu vou assistir outra coisa e vou esquecer. Sim. Porque eu tenho um negócio de, na hora de assistir, até eu fico imersa no filme e tal, né? Mas passou. Só que na hora que eu vou dormir, eu fico tipo... Ai, meu Deus. Principalmente se tem coisa feia, tipo imagem feia, assim, Tem sabe? esse de tipo de fantasmas, de monstros. fantasmas, de monstros bizarros. Tipo, teve um filme que eu assisti, que eu nunca vou lembrar o nome, mas que era uma criatura que só aparecia no escuro. Acho que nem é tão novidade isso. Deve ter 20 filmes assim, né? Não lembro o nome. Mas aí esse tinha uma cena de que a menina tá no quarto dela e a luz tá piscando. E aí cada vez que a luz piscava, tipo, que a criatura só andava no escuro. Estava tudo claro, não dava pra ver. E aí cada vez que a luz piscava, dava pra ver um vulto Ai, mais que perto medo. dela. E aí até hoje, às vezes eu vou dormir, eu olho no canto do meu quarto, no guarda-roupa, fico tipo, será que se eu apagar a luz, o vulto vai vir me pegar? Amiga, que Então, tipo, medo. principalmente quando eu assisti, eu fico muito impressionada. Mas se eu tô dormindo com outra pessoa, é menos mal. Porque, sei lá, parece que a pessoa vai me proteger, não sei. Pra mim depende, porque, por exemplo, o Leopoldo ele fala muito dormindo, então piora a situação, Ah, é entendeu? Porque daí eu falo, verdade, tipo, ai, o fantasma tá nele. Realmente. Então eu evito assistir. Ó, pra você ter noção, o último filme que eu assisti de terror nem é considerado tanto de terror assim. É aquele Morte, Morte, Morte. Você já assistiu? Não, você comentou pra É, mim, comigo. da Comente com os 24. nossos ouvintes. Então, é daquela produtora A24, também conhecida como A24, você tá no Brasil, William. Então, amiga, esse filme conta a história de vários adolescentes riquinhos, assim, adolescentes, jovens adultos, Jovens adultos. É. que estão fazendo uma festa da tempestade, que eles falam, festa do furacão. Porque tá tendo um furacão lá perto deles, daí tá uma chuva muito forte, toda vez que Festa tem um do furacão, furacão, as ideias, né? toda vez que tem furacão, eles fazem uma festa na mansão de um deles lá, que é o ator é um ex-namorado da Ariana Grande, acho que é Pete Davidson, não sei. É um lá. Não é spoiler, porque já é a premissa do filme. Sinopse, Esse cara aí, ele aparece morto. Tipo assim, do nada, assim, E com um morreu. corte na garganta. Devia ser Só caro o que cachê antes- dele, daí mataram logo. Sim, provavelmente. Só que antes ele teve algumas encrencas com alguns outros personagens. Então todos Entendi. eles são meio suspeitos, assim, jovens ricos suspeitos. Eles ficam nessa neura de, tipo assim, quem matou ele Entendi. e aí desenrola em cima disso.
Só que o final, ele tem uma reviravolta, eu achei muito divertida, assim, tipo, muito legal, tipo... As pessoas morrem, meu Deus. Ai, que divertido! Não nesse sentido. Tipo, eu não tava esperando, sabe? Eu tava esperando completamente outra coisa. Eu ficava, tipo, é ela, foi ela que matou. Não, foi ele. Aí no final eu fiquei, tipo... Nossa, eu gosto, amigo. entendeu? Mas muitas pessoas acharam meio lixo por conta desse final, Entendi. assim, mas enfim. Amigo, eu tava vendo um vídeo esses dias no YouTube, essa semana. Eu não lembro exatamente detalhes. Eu tava. Sabe quando você vai fazendo outras coisas? Assim, eu não lembro exatamente detalhes. Era tipo, o que a cultura pop, mas era com foco nos filmes de terror, coloca no nosso imaginário, no nosso inconsciente. E ele tava fazendo uma análise dos filmes do Pânico. Tipo, sim. é isso que eu quero destacar. É nessa vibe, slasher movie, né? Que fala. Né? Só que aí eu achei muito legal. Eu não assisti todos os filmes do Pânico, eu assisti só um. E aí eu nem sabia isso que ele falou. Acontece um negócio lá, eu tava falando do nosso... o tema do vídeo era o nosso fascínio por coisas horríveis. Tipo, o fascínio da humanidade por coisas horríveis. Tipo, no filme 1 tem o cara lá com a máscara, né, famosa que mata as pessoas. E aí no filme 2 ou 3, a história do filme é que as pessoas da cidade começam a matar usando a máscara do cara. O Ghostface é o nome da máscara. E aí começam a fazer, como que chama? Tem até um termo pra isso, que é copycat, acho. Que é pessoas que imitam um serial killer, por exemplo, um modus operandi. E aí é bizarro sobre, tipo, né, ele fazer essa reflexão de como a gente se encanta com o horror, né? É bizarro, né? Não é bizarro, amigo? E aí você falou do último filme que você assistiu de terror, vou falar do último filme que eu assisti que foi esses dias também. Que é o Evil Dead. Sim. Mas o remake. A Morte do Demônio, né? Não, é o desse ano, saiu esse ano. Não, mas Evil Dead é a Morte do Demônio em português. Evil Dead é a Morte do Demônio. É que, tipo, é um filme antigo, aí tem uma versão, sei lá, 2012, 2013. E aí eu assisti a versão que saiu esse ano, é super recente o filme. É tipo um prequel esse, não é? É um prequel, se passa antes da história e conta por que aconteceu. E aí eu tinha assistido os outros, ele é bem trashzão, assim, sabe? É gore, né? O antigo, nossa, é bem aquele filme de terror que você dá risada, porque os efeitos são meio toscos, né? Meio B. Aí eu fui assistir meio sem esperar muito. E, amigo, eu amei. A Evil Dead Rise, a versão de 2023. É muito bom. Ele tem todos os clichês de filme de terror, mas muito bem colocados. Legal. Tipo, sabe aquele clichê que você fala, eu sei que vai acontecer, mas acontece, você fica, caralho, foi muito bem feito. É um filme que tem muito sangue. Tem muito sangue. Pra você ter noção, tem uma cena com um elevador cheio de sangue. Eu já vi essa cena do elevador. Eu vi um backstage que as pessoas se cena. afogando no sangue. É muito sangue, gente. E assim, eu não assisti nada pra ele. Eu gostei muito. Eu me surpreendi bastante. Assim, achei bem legal. Ai, amiga, eu tô evitando filmes de terror, porque eu sou muito medrosa, Porém, né, hoje a gente vai ter aqui uma história de terror. Se você quer ganhar audiência, meu amigo, tem que produzir conteúdo. Por exemplo, no canal do Coisa Nossa, do Guaraná, conhece o canal do Coisa Nossa? Não, pior que não. É um canal chamado Coisa Nossa, que é do Guaraná, só que eles levam vários youtubers, influencers, acho que eu sei. E aí tem um cara lá, quem que é? Mas tem um deles, acho que é o Lucas Inutilismo. Eu não sei quem é, mas é uma das pessoas que vão lá. Ele tem muito medo de bexiga. E aí em todo episódio... De bexiga? É, tipo, de estourar bexiga. E aí em todo episódio fazem ele estourar uma bexiga. Então, amigo, vamos você lá, tem superando medo. Mas você tem que superar pelo bem do conteúdo. Vamos, amiga. E, né, já que é tudo pelo conteúdo, eu quero enaltecer que você vai superar os seus medos. Eu não. Porque eu amo Halloween, tá? Arrasou. A gente vai falar de história de terror. E eu amo Halloween. Com exceção dos anos de pandemia, mas quase todo ano eu vou em festa temática. Eu preparo fantasia. Eu amo. Meus amigos adoram fazer festa de Halloween, com concurso de fantasia. E essa festa é muito popular também na cultura americana, né? Sim, vamos trazer um pouquinho de contexto lá, né, aqui pras pessoas, né, do Halloween. Americana não, amiga, norte-americana. Norte-americana, porque americanos nós também somos. É, isso aí. É uma festa estadunidense, né? E o nome, inclusive, é uma junção de All Hallows Eve, que em tradução significa a véspera de Todos os Santos, do dia de Todos os Santos, que é dia 1º de novembro. E muita gente não sabe disso, porque tem gente que vê esses termos, All Hallows Eve, né, termos em inglês, e não sabe o que significa porque não entende inglês. É verdade. Mas a boa notícia é que dá pra mudar isso com a IW Votorantim. É verdade. Amigo, a IW Votorantim é maravilhosa, né? Porque eles têm uma metodologia muito divertida, simples e prática de aprender. Sim. Você sai falando inglês com garantia de fluência em contrato. Legal. E inclusive eles fizeram agora no começo desse mês uma festa de Halloween. É verdade, né? Então, workshop, né? Então eles se apropriam dessas coisas, foi muito legal. Teve filme, teve pipoca. Então eles se apropriam dessas coisas da cultura norte-americana pra ensinar inglês de uma maneira muito divertida. Sim. Então isso é muito legal, porque se você, por exemplo, gosta de Halloween ou de outras festas da cultura americana, você vai lá, você se diverte e aprende inglês. É verdade. Amigo, não é gostoso? Muito. Eu acho muito legal que as aulas são bem imersivas também. Sim. Eles colocam realmente o inglês na prática pro aluno, pra ele saber falar de verdade, né? Não só decorar o
inglês. É saber falar, saber Sim. se comunicar, que é muito Não é importante. decorar a palavra, é saber como usar as melhores palavras em cada Exatamente. momento, né, amigo? É isso aí. E aí, se você que está ouvindo a gente quer aprender inglês de forma divertida, já procura lá no Instagram, @IWVotorantim, as letras mesmo, IWVotorantim. A escola fica ali no centro, perto da praça de eventos, perto do Subway, facinho de chegar. Sim. A escola é linda, gente, é muito gostoso aprender É inglês. verdade. Então já vai lá no Instagram, @IWVotorantim e aprenda inglês de uma forma muito gostosa. E aí você pode contar para as pessoas: você sabia que Halloween é de All Hallows Eve? É verdade. Que em tradução significa véspera de Dia de Todos os Santos? Aí você E pode ser vai ser uma metida, igual a metida. gente que é metida. Isso mesmo. E se você for, fala que veio por Que nós, você ouviu né? pelo Fala assim, Conversandinho. ouvido Conversandinho, continua aí Quero com aprender eles. com aula sobre o Halloween. Aí eles fazem uma aula de Halloween pra você. É verdade. Amiga, mas voltando pro Halloween. Voltamos. Vamos entrar nas histórias, então, de terror? Vamos, ai meu Deus. A gente pediu para os ouvintes enviarem história de terror pra gente. Até o Moto cara é uma da história moto de terror. quis passar. Quem nunca sofreu uma história de terror Ai, com amiga. dois caras numa moto? É verdade. É Pra uma mim, história de terror. pra mim, moto barulhenta é uma história de terror na minha vida. A gente já falou sobre isso. Amigo, e eu ando de moto e eu estou com medo. Então. Porque tá tendo muito furto de moto em Votorantim. E- Você sabia que tá tendo uma onda agora de dois caras numa moto, parando uma moto Será que pra são roubar eles? ela? Será que Será são que dois são caras eles? numa Não. moto e eles estão vindo roubar minha moto? Não Nossa, sei. amiga, ó. Mas é história de terror. Deixa aí pras pessoas mesmo, se avisa. Se... Gente, cuidado, se você tem uma moto e se você vê dois caras numa moto, sai correndo, vai pro outro lado. É, isso aí. Então, gente, a gente pediu pros nossos ouvintes enviarem histórias de terror deles, assim, aquelas histórias bem tenebrosas, tá? Sim. Pra gente ouvir aqui, contar pra vocês e comentar elas, né, junto com vocês aí. Amigo, e nós vamos começar com uma história enviada pela Giovanna Tegani, minha amiga, que é redatora, marqueteira, atriz e maravilhosa. Nossa! Amigo, na verdade, a Giovanna tinha duas histórias pra contar. Aham. Aí ela me disse pra gente escolher uma das duas, mas as duas são muito boas, então eu escolhi as duas. Arrasou. Não, vamos rodar. Já Vamos que, ouvir. que vale a pena, vamos ouvir. Vamos ouvir, vou dar play na primeira história que ela enviou, que eu achei muito boa. Vamos Arrasou. ouvir. Oi, galera do Conversandinho. Aqui é a Giovanna Tegani. Eu vou contar pra vocês uma história de terror que eu vivi na minha infância. Eu não sou nascida aqui na região, nem em Votorantim, nem em Sorocaba. Eu sou pindamonhangabaense. Isso mesmo, isso aí. E aí, quando eu era criança, a vizinha da casa da frente começou a suspeitar que a sua casa estava tomada por poltergeists. Por quê? Porque eles ouviam barulhos no teto da casa. E isso, né, desenrolou para toda a vizinhança, todo mundo ficava assustado, as crianças começaram a não brincar depois do anoitecer, por medo disso, até chamaram o padre da paróquia para abençoar a casa e não resolveu. Até que, um belo dia, o filho da senhora que era dona da casa ouviu os barulhos no teto da casa também. E aí a coisa começou a ficar muito mais esquisita. Às vezes as pessoas se visitavam no chá da tarde e vários vizinhos ouviram barulhos no teto da casa, como se fossem sons de arrastar, como se algo estivesse arrastando alguma coisa em vários horários, de manhã, de tarde, de noite. Não tinha essa de ser fantasma só do noturno, não. E aí optaram por olhar para ver se encontravam um voodoo ou alguma maldição no forro da casa. E por fim, tinha uma jiboia. Ela tinha botado ovos lá, algo do tipo. E aí, por fim, quem resolveu não foi o padre, foram os bombeiros. Ai, amiga, muito bom. Mas, ó, pra algumas pessoas, acho que ia preferir um poltergeist do que uma jiboia no telhado, né? Amigo, são tantas camadas, são tantas coisas pra comentar. Eu sobre amei essa história. o fantasma que é, tipo, trabalho o dia todo, Né? assim, Você né? viu? É o fantasma, verdade. o workaholic. Ele assombra o dia Não é o todo. fantasma noturno. Amiga, mas eu tenho uma história parecida com essa que aconteceu em Você casa. tem, amigo? Aí, assim, eu não era nascido ainda, né? Minha avó conta sempre essa história, Uhum. que eles tinham recém se mudado pra casa que a gente mora hoje. Aham. E aí eles estavam ouvindo muito barulho no teto, assim, nessa vibe, tipo, parecia que tinha alguém andando Ai, que e horror. fazendo barulho e tal. E aí minha avó conta que meu avô pegou um facão que ele tinha e saiu e ficava lá gritando: sai daí! Desce daí!
Aí saiu um gatão, amiga, de dentro do negócio. Saiu assim, pulou e foi embora. Amigo, o gato pode ser o gato preto da história do Edgar Allan Poe. É. Se você não sabe, vai ler a história de terror. E a jiboia é o basilisco. Olha, amiga, podia ser a Nagini. É a Nagini. Muito Ai, bom. amigo, mas assim, muito bom. E pra mim, a melhor parte dessa história é a Giovana falando que é pindamonhangabaense. Não é verdade? De Pindamonhangaba, dá medo até. Mas, amiga, falar essas essa histórias palavra. que não tem uma fobia de palavras grandes? Tem. Então, Tem. mas essas histórias que, tipo, a gente fica com muito medo e no fim é algo muito besta, tem uma outra também parecida, vou contar aqui rapidinho. A gente morava lá no Vossorock e tal, e aí a minha mãe começou a escutar um grito à Ai, noite. que horror. Tipo assim, um dia a gente tava lá tomando café e minha mãe falou: ai, vocês ouviram essa noite um grito? Falei, não. Aí ela, nossa, é um grito horrível. Parecia Ai, uma pessoa credo. assim, caindo, sabe? Num buraco, tipo um grito assustador. Aí esse grito, assim, acontecia constantemente, assim, e tal. Minha mãe começou a achar que tinha algum espírito rondando a nossa casa. Aí teve um dia que a gente foi pra Ilha Comprida. Temos um Famosa episódio Ilha aqui sobre a Ilha Comprida Comprida. também. Fomos pra lá. Bebeu a água da cabeça da anta? Dessa vez eu bebi, porque eu voltei ainda uma vez depois. E minha mãe ouviu o grito lá. Em Pindamonhangaba? Não, Ilha Não, Comprida. Na Ilha Comprida. Sim. O grito tava lá. Minha mãe falou, meu, esse espírito tá, Tá perseguindo a perseguindo? gente. Tá perseguindo ela, né? Só ela Sim, escutava? sim. Aí era o meu toque de celular, que eu tinha colocado um grito horroroso. Meu pai tinha mania de mandar piadinha durante a madrugada. Aí era isso, era o toque do celular. Aí Como um que era dia. o grito, amigo? Era um grito tipo. "Uau!" Um grito horrível, assim, sabe? Tipo, um grito muito assustador. Eu não sei qual. E tipo, eu não me E ninguém liguei. escutava? Não, aí lá na Ilha Comprida gritou de novo. Minha mãe viu o celular acender a tela. Aí ela Ai, falou: você ah, é descobriu. o grito do Ai, celular William, do você William. quase matou sua mãe do Você coração. acredita? E eu não sei qual que é a vibe, tipo, e eu nem me liguei, tipo, eu ficava assim, ai, eu que tenho um amigo, eu medo. não sei se ele tem ainda, mas ele tinha uma cabra gritando no celular dele quando Era chegava uma vibe mensagem. de É cabra, tipo isso, assim, né? horrível. Ai, amigo, como vocês são Você horrorosos. acha? Mas e a história da Giovana? O que você achou com a nota de 0 a 10? Ai, nota amiga. de, Não, do eu daria storytelling uma terror. nota 10, assim, Uma nota porque 10. me prendeu, Não assim. Eu foi? fiquei, tipo, Prendeu, meu né? Deus, Os vizinhos foi tomar chá e É, escutavam no teto. então chamou o padre Chamou o pra ir padre, benzer. sim, mas no fim que resolveu foram os bombeiros. É E tem verdade. mais uma história da Giovana. Vamos ouvir se a outra é boa Ah, e também. essa é mais terrorífica. Vamos ver, terrorífica. E Terrorífica. essa, pelo que eu sei, essa segunda história é em Sorocaba, hein? Aqui na nossa cidade vizinha, tá chegando perto. Vamos lá. Eu moro aqui na Vila Santana, em Sorocaba. E quando eu mudei pra cá, tinha uma casa de frente pra nossa, que ela tava toda queimada, ou coisas do tipo. E aí, nós já estávamos morando aqui e um rapaz mudou pra casa, mesmo antes da reforma. E um belo dia a gente acordou e os vizinhos estavam comentando sobre. O rapaz tinha ido embora no meio da noite, sem avisar ninguém. E aí a vizinha que mora na casa ao lado contou toda a história da casa para nós. Essa casa é de uma senhora que morou aqui na rua, não mora mais, e ela colocou a filha, que era dependente química, para morar na casa. E aí os vizinhos ouviam ela gritar, berrar, chorar de madrugada e tudo mais. E aí um belo dia eles acordaram com o cheiro de queimado e saíram para fora para ver o que tinha acontecido. Ela estava sentada de frente para a casa depois de ter colocado fogo na casa e falando coisas muito bizarras, muito esquisitas, do tipo: ah, vocês não vão mais me pegar, não vão mais mexer comigo e tal. E aí acaba que ela entrou em situação de moradora de rua e foi morar ali na pracinha de frente pro cemitério, que é no quarteirão de trás, tá? Eu moro no quarteirão da frente do cemitério. Posterior a isso, algum tempo depois, esse rapaz foi morar aí e a vizinha falou que ouvia ele chorar alto, muito, muito alto, de madrugada. E ele foi embora sem avisar, sem falar nada, e deixou a casa. Tá. E agora eu moro de frente para uma casa bizarra na Vila Santana, mas agora ela foi reformada pelo menos, então se os fantasmas estiverem lá, pelo menos eles estão com as paredes pintadas. E a Vila Santana é um antro de histórias desse tipo. Eu não sei se é porque é um bairro que circunda o cemitério, mas o que mais tem é história de casa assombrada por aqui. Então fica aí a minha contribuição de casas assombradas na Vila Santana. Essa já pesou um pouco, Amigo, já pesou um então, pouco. começa que é perto do cemitério, né? Cemitério já é meio
separado, assim, né? É Você tem medo de verdade. cemitério, amigo? Ah, eu tenho um pouquinho, mas eu acho que dá pra guardar, A gente, né, a gente podia fazer um amiga? episódio só de cemitérios, Eu hein? também acho, Porque eu também é acho. Tá na vibe. É a parte, assim, né? Se a gente começar a falar de cemitério, tem história pra contar, É né? verdade. Mas vamos lá, então, pros comentários da história. Amiga, mas eu não entendi uma coisa. Ah. Tipo, o cara continuou morando na casa com ela queimada, assim? Tipo. Então, pelo que eu entendi, a história foi a seguinte, que a Giovana já tinha me contado essa história um tempo Aham. atrás. Tipo, iam reformar a casa, mas mesmo antes de começar a reforma, por dentro, talvez já Aham. tivesse reformada, ele mudou pra lá. Talvez já Aham. tivesse reformado dentro, mas fora Sim. não, alguma coisa assim. Ele mudou pra lá. E aí a vizinha ficava falando que eu via ele chorando Então, alta amiga, noite. E aí um dia ele foi embora no meio da noite e não voltou mais. Então, essa parte que me pegou. Porque, por exemplo, assim, a É. moça em situação de dependência química, tudo bem, a gente entende que a pessoa ela usa tanta droga Ela que ela alucina, entra né? num Sim. estado alucinógeno, isso. Mas ele ter passado por isso, sabe? Tipo assim, uma outra pessoa que não tem nada E a várias ver. vezes, né? Você entendeu? Porque, ó, assim, eu vou jogar aqui uma parte mais espiritual, assim. Jogue. Pessoas que estão usando substâncias, espiritualmente falando, gente, isso aqui eu tô jogando só uma opinião, tá? Não tô falando que é a verdade, mas, né, segundo É o a sua espiritismo, crença, exatamente, a gente fica aberto, tipo Falam assim, isso até do álcool, você né? entendeu? A gente fica aberto pros espíritos que estão por ali, assim, entendeu? Espíritos, às vezes, obsessores que em vida foram Sim, dependentes também, né? Porque eles vão se exatamente. alimentando da pessoa, eu já ouvi falar Isso, disso. então, assim, achei meio Então, pesada. Eu Essa eu achei também, pesada. amigo, eu é. achei também. Uma E vibe sabe o que meio- isso me lembrou? Aham. Teve um caso super recente agora, Aham. desse mês, umas semanas atrás, de uma menina, não sei se você viu, de 11 anos que colocou fogo na casa. Não. Tipo, a história foi: a casa está pegando fogo, a menina não Aham. estava na casa, e aí os avós da menina que moravam lá pularam pela janela do quarto andar pra escapar. Os vizinhos começaram a ver que tava pegando fogo, começaram a colocar um monte de colchão embaixo, assim, no Aham. chão, e aí eles pularam do quarto andar. O senhor ficou bem, a senhora teve que ir pro hospital, mas, tipo, com uma fratura leve, acho que ela tá Aham. bem, e a menina não tava lá. Aí depois foram investigar, e aí descobriram que os avós, ela tava ficando com os Aham. avós naquele momento, os avós brigaram com ela porque viram ela pesquisando coisas de bruxaria na internet. E aí ela ficou tipo, agora vocês vão ver. E aí ela botou fogo na casa, trancou a casa e saiu para o playground brincar. A neta das bruxas. A neta das bruxas. No caso, ela quis queimar a avó, né? Nossa, essa foi meio pesada. Foi pesada, a história real. Foi tipo, o que, em Minas? Não sei onde que foi, mas foi aqui no Brasil. Gente, mas é uma bruxa do mal? Não gostei. Bruxa do mal, você viu? E aí Nossa. fala, 11 anos a menina pesquisando bruxaria e botou fogo na casa. Ai, amiga, que horror. Você viu, amigo? Louco, Nossa, né? não, ó, agora deu medo. Não deu? Essa história deu medo. Amiga, essa história aí da vizinha, já que a gente tá entrando nessa vibe de terror, assim, a gente tem uma outra história de um outro ouvinte, Ah. que é o Daniel Fernando. Você conhece, amiga, ele? Também conhecido como meu namorado. É esse mesmo, é esse mesmo. Você obrigou ele a mandar, amiga? Amigo, eu não obriguei ele a mandar a história que ele mandou. Eu obriguei ele a mandar alguma história. Tá Eu falei, bom. conte uma história É, lá. Eu é. obriguei ele a mandar alguma história. Mas essa que ele Nossa. mandou, inclusive, eu nem lembrava dela. Aham. Ele falou, mandei aquela história lá. Não vou dar spoiler, né? Aham. Daqui a pouco a gente escuta. Ele falou, mandei aquela história lá. Eu falei, nossa, eu não lembrava que história boa. E não, realmente mas- é uma história que mas deu medo e me valeu. envolve. Então, amiga. Me envolve, amigo. E eu nem lembrava. vai. Ele falou, eu fiquei, ai meu Deus. Vamos ouvir então pra gente entender Vamos melhor. dar play? Vamos dar Ai, meu play. Solta o som, DJ. Então, aqui vai meu relato sobrenatural. O que aconteceu foi o seguinte: meu computador ele fica encostado na mesma parede que tem a porta do quarto. E eu tava mexendo, né? Um dia eu tava mexendo nele, aí de repente eu. Não importa muito o que eu tava fazendo. Só que às vezes eu costumo ver alguns vultos olhando ali. Tô sentado na cadeira do computador, olhando ali pra fora do quarto, e às vezes dá uma impressão que eu tô vendo algum vulto. Nesse dia, eu tava mexendo no computador e realmente apareceu um vulto, mas era mais visível do que os outros. É como se estivesse com a cabeça tentando espiar e voltando. Inclusive, eu até levantei dessa vez para ver o que que era, porque eu achei que era alguém de casa. E no final não tinha ninguém. Eu achei esquisitíssimo. Deu um pouquinho assim de cagaço, mas passo rápido, porque como é costume eu ver essas paradas, eu não tenho tanto medo assim. No dia seguinte, um amigo meu mandou mensagem pra minha namorada perguntando de mim. Perguntando se tinha acontecido alguma coisa comigo. Estranho ele não chegar a mandar direto a mensagem pra mim, mas fazia muito tempo que a gente não se falava. E ele acabou mandando mensagem pra minha namorada, falando: o Daniel tá bem? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com ele? Falou: não, tá bem sim, tá aqui, não sei, você pode mandar mensagem pra ele e tal. Aí ele falou: não, é que eu sonhei com ele, sonhei
que aconteceu alguma coisa. Ele não falou exatamente o que que ele sonhou, mas ele falou que ele sonhou comigo. E, tipo, um dia depois, assim. É meio esquisito. Não é tão legal, mas é isso que aconteceu. Amiga, é legal sim. É legal pra história de terror. Amigo, medo. posso Comenta, preencher os gaps? comenta, amiga, Porque você que tem tava mais lá. essa história. Ele fala que ele mandou mensagem pra namorada, sou eu mesma, tá? Não sei o que ele não falou, mandei pra Ivana, né? Mas Acho que ele enfim, quis disfarçar, né? Não, Fingir que ele sim, não é o meu namorado, enfim. Então, vamos por partes. Ele começou falando que sempre vê vultos, e é verdade, é um pouco bizarro. Às vezes a gente tá no quarto dele, sei lá, conversando, vendo filme, ele fala, vi um vulto, e volta, como se nada tivesse acontecido. E eu fico tipo, como assim você viu um vulto? Meu Deus do céu, que horror. E tipo, é meio bizarro, assim. Teve uma vez que ele tava tanto nessa vibe de ver vulto, eu acho que foi até depois dessa história aí que ele contou pra mim, que a minha mãe, toda jovem mística, né? A minha mãe falou que álcool com canela afasta espírito. Pra deixar no ambiente pra beber. Não, pra borrifar no ambiente. Tá. E aí, eu nem sei se o Daniel sabe disso. Se ele estiver escutando, nem sei se eu contei pra ele. Se ele não souber, agora vai saber. Eu peguei álcool com canela e borrifei na casa inteira sem ele nem a avó dele ver. Porque eu falei, já afasta os Amiga, espíritos se tiver, né? você fez E uma pior que parou um purificação. pouco. Dele falar que viu vultos, ele parou um pouco. Depois voltou, mas uma época, acho que enquanto o álcool tava no ambiente, parou. E aí, o que acontece? Quando ele viu esse vulto, era tipo, sei lá, meia-noite, era meio tarde já. E a gente tava conversando por WhatsApp. E aí ele falou pra mim, nossa, acho que minha avó veio aqui, que eu vi alguém entrando, daí ele olhou e falou, mano, não era nada, era um vulto mesmo, porque visualiza, tipo, ele tá aqui mexendo no computador, aí, tipo, do lado direito dele tem uma porta, então meio de canto de olho que ele vê esses vultos, que ele viu esse, né? E aí o mais bizarro foi essa mensagem no outro dia, porque é de um amigo dele, nem é tipo um colega meu, mas amigo dele. Aí no outro dia, essa pessoa veio e mandou mensagem pra mim e falou, oi, Ivana, tudo bem? Tá tudo bem com o Daniel? Aí eu fiquei, tá, até onde eu sei, tá. Ele falou, não, é porque eu tive um sonho com ele, eu queria falar com ele, e eu queria saber se ele tá bem, você me passa o WhatsApp dele, né, que faz tempo que eu não falo com ele. E aí eu falei, amor. E aí ele falou, nossa, esse amigo é meio esotérico, assim. Eu falei, ai, amor, será que era um vulto que tentou te visitar? E se fosse um amigo numa Em projeção sonho? astral? Será? Eu não sei, Será que amiga. foi? Esse amigo veio visitar ele? Então, dá menos medo, né? Dá menos medo, porque daí o amigo tava visitando ele, protegendo ele. Ai, então, será? pode ser. Ah, legal essa história. Viu? Gostei, Trouxe uma gostei, outra gostei. vertente, é verdade. Gostei. Amiga, a gente tem uns namorados meio doido, né, nessa Porque parte. seu namorado também, né? Gente, o Conta Leopoldo aí, vê o Leopoldo não mandou, mas conta Ai, aí, gente, explana aí. vou explanar o Leopoldo. Desde pequeno, ele tem uma mediunidade muito aflorada. Assim, pra quem acredita, né? Pra quem não acredita, ele pode ser só esquizofrênico mesmo. Sim. Mas desde pequeno, o Leopoldo tem muitas visões, assim. Quando ele era mais novo, ele fala que ele via sempre 3 espíritos Ai, meu que Deus. apareciam sempre pra ele. Ah. Tinha um que ele falava que era um homem muito alto, assim. Era uma feição masculina, né? Mas era assim, uma cara toda branca. Tipo, branca mesmo, assim. Não um tom Tipo, de pele passou o caucasiano. pancake da pedagógica. Exatamente. Com uma feição assim. Ele fala que é um rosto bonito, mas um rosto todo branco. E o resto é tudo preto. Ai. Tipo uma sombra, assim, sabe? Sei. E aí tinha um que parecia um macaco. Ele falou só que era um macaco assim, meio pálido, assim. Uma mistura humanoide com macaco. E Ai, ela, o ônibus. E um ônibus que aparecia pra ele. E um que era... Ele falava que parecia meio que sabe esses anão do Senhor dos Anéis, assim? Sei. Só que com a cara cheia de berebas, assim. Ai. E eles ficavam aparecendo sempre Ai, pro que horror. Leopoldo. Mas o que eles faziam? Eles só apareciam e ficavam observando o Leopoldo. E o Leopoldo fazia o quê? Ficava com medo, né? Aí teve uma vez... Ele falou que a última vez que apareceu foi o que parecia um macaco. E aí ele ficou estressado, se revoltou e correu atrás do macaco e ele nunca mais apareceu. Pra você ter noção, ó, gente, pra você ver como não é só o Leopoldo. Teve uma vez que ele falou que ele acordou, ele tava tendo um sonho muito forte, assim, muito pesado. E a hora que ele acordou, ele falou que viu várias sombras, assim, voando em cima da cama dele, assim. E aí ele gritou de susto e a hora que a mãe dele entrou no quarto, ela viu. Ela viu olha, e pegou eu e arrepiei tirou ele agora assim que e você saiu falou. correndo. Ai. Então é aquela, tipo assim, tem gente que tem tantas histórias, né? Então você fica naquela, é difícil não acreditar. Sim. Assim, eu entendo pessoas que são céticas, tem dia que eu acordo super ateu também, mas tem dia que eu acordo assim, tipo, Tem dia que eu acordo até, é ótimo. então, Amigo, e eu ia falar, né, que tem gente que fala que pode ser paralisia do sono, esse tipo de coisa. Ai, eu Mas se a mãe odeio. dele entrou no quarto e Então, viu... exatamente, viu e tirou Bizarro. ele correndo, e ela já me Bizarro. contou isso. E eu tenho uma história meio pesada Ai, também, amigo. amiga, que eu já
contei aqui e eu Ai, posso eu contar sei de que você- novo, né? Conta, tá na vibe. Já que é vibe de Halloween, conta. já que a gente entrou Se você nesse já ouviu, clima. ouve de novo. Já que a gente tá nesse clima de mais histórias pesadas. Vale a Tá pena. com medo quem tá ouvindo? Tá com medo, Espero amiga? que sim. Então, amiga, essa história aconteceu, acho que entre 2015 e 2016, porque eu tava terminando o TCC. Tá. Um dia eu cheguei da faculdade em casa e tal, eu chegava por volta de umas 10h30, né? Aí, eu tava jantando e tal, e a 10h30 gente da começou... noite. Isso, da noite. E a gente começou a ouvir um barulho de choro. Tipo assim, pessoas chorando, gente sabe? quem? Eu e a minha avó. Tá. Uns barulhos de... Parecia pessoas chorando, assim, e parecia uma cantoria, assim, tipo de igreja, assim, Tá, sabe? aham. Tipo, como se estivesse cantando essas Hinos, musiquinhas, aham. hinos, isso. Aí minha avó falou assim, eu acho que o vizinho, sei lá, vou inventar um nome assim, o Zé Tirulipa, eu acho que ele faleceu, porque ele tava doente, ele mora na rua de frente aqui, acho que deve ter sido isso. Aí vocês acharam que era Tipo, um velório, assim, aham. daí eu falei assim, ai, nossa, deve ser. Coitado Aí, do beleza. Zé. Tipo assim, ok, beleza, não sei o quê. Aí eu lembro que eu fui pro quarto e continuei, e comecei a mexer em umas coisas do TCC, eu tava de fone de ouvido e tal, Sim. não ouvi. Uma hora eu fui no banheiro, Uhum. e eu comecei a ouvir um choro. Tipo, só um choro, assim. Parou a música e só esse choro. Ah. Aí, beleza. Voltei, continuei fazendo as coisas. A hora que eu desliguei o computador, eu comecei a ouvir um som diferente, assim. Que não era bem um choro. Era o quê? Era um choro, só que com essas vozes demoníacas, assim, Ai, meu de... Deus. Era tipo... Depois a gente chegou a entender que era provavelmente um exorcismo. Por quê? Ai, amigo. Eu tava ouvindo, Ah. assim, essa voz e ficava um choro muito alto. E aí tinha hora que ficava, tipo... Sabe, uma voz Ai, dupla, que assim. horror. Gente, tipo de filme de terror real, assim. Só que pior, porque tá ali Ah. na sua casa. Aí eu lembro que eu fui no quarto da minha avó. Meu avô era vivo ainda. Fui lá e E meu seu avô tava avô acordado. era Meu avô é espírita, né? espírita. Meu avô tava acordado e minha avó já tava na janela. Aí eu falei, vocês estão ouvindo? Aí minha avó, tô. Os O dois que será que é fofoqueiros. isso? Aí a gente foi, ficou na janela assim, e era tipo muito estranho porque a gente tinha um cachorro na época, o João, e o João latia pra tudo. Tudo, assim, qualquer barulhinho na Assim rua, como ele qualquer latia. bom cachorro. Exatamente. Ele tava quieto. Ele tava muito em silêncio e você não ouvia um barulho de bicho, tipo assim, grilo, grilo, coruja, uma cigarra, nada. E a rua tava Nossa. silenciosa e tava E você mora perto do centro? Você mora no centro, né? E era muito bizarro, porque era uma energia muito pesada. Ai, que horror. Tipo assim, arrepia de Sei. lembrar. E aí, gente, por que eu entendi que era um exorcismo? Porque tinha uma pessoa que ficava falando: vai embora, deixe ele em paz, saia deste corpo. Que Bem horror, assim. E aí a amigo. voz tinha hora que dava uns gritos, tipo, duplos, tinha hora que começava a dar umas risadas, e era uma Ai, risada, que tipo. horror. Bem coisa de filme mesmo. Juro pra você. Amiga, ó, eu estou Ai, arrepiada. que horror. Foi muito bizarro. E aí a gente ficou lá ouvindo e meu avô ficava tipo assim, gente, deixa lá. Tipo assim, deixa ele seguir o caminho dele. E aí meu avô, eu percebi que ele tava fazendo orações, mas não era uma oração tipo, livra daqui, não vem pra cá. Era tipo assim, que esse Siga seu espírito vai caminho. embora. Meu avô era espírita, a gente é espírita em casa, então meu avô tava cagando, assim, tipo assim, ok, pode ir Que embora. acontece. Mas eu e minha avó ficamos com muito medo. Aí Ai, eu que lembro que eu horror. acendi. E o que você fez? Eu acendi um incenso em cada porta da casa e fiz orações, assim, tipo, só que não igual no meu avô, fiz tipo assim, vai embora pra bem longe, lá, lá, Pelo lá, amor de lá, lá, lá. Deus. E no outro dia, ninguém ouviu. Ai, Tipo assim, minha avó amigo. conversou com a vizinha, disse que não ouviu. Ai, Porque a gente não amigo. sabia de onde veio. Até hoje a gente não sabe. Ai, que Se era da nossa horror. rua, se era Será da que rua era de um trás, se era da portal rua que vocês estavam ouvindo? Talvez, amiga. Ai, pode que ser. horror. Porque a minha avó perguntou pra minha tia que mora. Minha tia-avó, né? A irmã dela mora perto, assim, na rua da frente de casa. Sei. E ela falou que ouviu um barulho, mas que ela achou que era mendigo brigando. Nossa, Só que, nada tipo a assim, ver, não bate com o tinha. seu relato. Não. E, gente, essa foi a história mais sobrenatural, assim. Daí eu contava Ai. pro Leopoldo, que o Leopoldo, por muito tempo, ele foi da igreja, graças a Deus, não é mais. Mas. E ele já participou Daí, qual de. igreja? Ele era. Ai, já foi de vários Mas já. Mas a família evangélica, dele é católica? da. A família do Leopoldo é da presbiteriana, Uhum. mas ele já foi da Cristã do Brasil, já foi da Assembleia, já foi de tudo, já passou por tudo. E ele Dizem já que viu. pessoas com mediunidade alta costumam procurar em vários lugares, né? É mediunidade alta e uma mãe louca, né? Mas enfim, abafa. Hoje é história de terror. História sobre problemas familiares vai ser outro dia, Outro William. episódio. Mas foi isso, amiga. Aí o Leopoldo falou que realmente são essas vozes, assim. que e eu não horror. filmei, eu não gravei, porque eu falei, eu Amigo, não quero ter mas esse tem um padre, registro. eu não sei se ele tá aqui ainda, porque faz um tempo que eu não vou O na padre igreja Kelson? católica. Não. Mas tem um padre que, pelo menos quando eu ainda frequentava a igreja, ele era aqui da paróquia da Nossa Senhora Aparecida, que falavam que ele fazia exorcismo, que ele era reconhecido não é que é Roma? Pelo Exorcizador. Vaticano. Ah, Pelo tá. Vaticano como exorcista. Não sei se é verdade, eu ouvia Aham. fofoca, não sei se ele tá aí ainda também. É. Mas rolava essa história. Ai, que E foi, medo. ó, por aí ele devia estar Eita, aí. ih, será? Será que foi ele que fez o exorcismo? Então, não sei, eu não sei. Pode ser, amigo. Porque eu não consegui identificar de qual religião que era, assim, pelas palavras, né? Mas foi bem bizarro.
Mas, amiga, vamos dar play na outra história aí, né? Porque... Amigo, pra fechar, a gente tem a última história que selecionamos dos nossos ouvintes. E é a história do Victor Xavier, que inclusive já participou aqui do Conversandinho. É verdade. E é seu amigo de infância também, né? É mesmo. E essa história que o Victor mandou envolve um assunto que a gente gosta por aqui. Mas eu não vou dar spoiler. Vamos Não, ouvir isso juntos aí. e depois eu comento. Eu tenho uma história meio cômica, meio de terror, assim, porque eu tive muito medo, mas toda vez que eu conto ela, hoje em dia eu dou risada. Pra contextualizar, eu moro em Votorantim, essa história aconteceu comigo e com o meu primo, ele mora em Sorocaba, e ele tinha vindo aqui pra Votorantim pra gente passar um final de semana, a gente ia beber, ficar em casa. A gente acabou encontrando uma amiga em comum e fomos pra casa dela, aqui em Votorantim também. E nesse lugar começaram a chegar algumas outras pessoas, houve um desentendimento e eu e meu primo a gente chegou na conclusão que a gente ia sair de lá porque a gente não queria ficar naquele ambiente tenso e tal. E falamos, bom, vamos por tal caminho, porque a gente pode encontrar outras pessoas, a gente pode emendar um outro rolê, talvez ir para Sorocaba, então vamos por ali. E fomos lá, né, bebendo, conversando sobre o que tinha acontecido lá no rolê que estávamos. E saímos numa rua escura, assim, né? Era uma rua que passava bastante gente, mas estava escura nesse dia. A gente dando risada, olhando pro céu, de repente a gente vê uma luz. E eu brinquei com meu primo, né? Falei, nossa, olha que luz forte, imagina um disco voador, um extraterrestre, não sei o que. Ele deu risada, né? Falou, ah, imagina, tal. Coisa, né, que todo mundo faz, todo mundo fala quando a gente toca nesse assunto. A gente olhando tal, de repente essa luz começou a chegar mais próximo. A gente até cogitou ser um drone, né? Porque um tempo antes eu tinha também achado que tinha visto um disco voador, era um drone. Mas a gente logo descartou, porque essa luz ela foi chegando mais perto, a gente dando risadas, tipo, ah, é o drone, não sei o que, dando tchauzinho e tal. Essa luz chegando mais perto, dando tchauzinho. Essa luz chegando mais perto. E eu tô lembrando da cena, assim, ai que gente, né? Aí essa luz, ela era toda branca e a gente só conseguia ver a luz branca, mas dentro dessa luz a gente conseguia ver meio que o espectro de cada cor, sabe? Uma coisa bem doida, assim, esse som parecia que é mais próximo, ela ia chegando mais abafado e ia ficando, assim, dava mais um pouco de eco, né? Como se estivesse num ambiente vazio. E a gente, isso deve ter demorado uns 15 segundos, a gente se olhou assim, né, apavorados, a gente paralisou e saímos correndo, demos um berro e saímos correndo, assim, acho que a gente conseguiu correr pelo menos até uns 7 minutos, se fosse, tipo, um disco voador, assim, do mal, pelo menos, tinha atacado a gente, mas eu acredito que era do bem, porque não fez nada, né, e a gente, e a gente saiu correndo. A gente ficou tão apavorado na hora que a gente ficou quieto o caminho inteiro. A gente chegou na minha casa e eu fui conversar sobre isso com ele. E ele meio que tipo falou: Não, foi muito traumatizante, eu quero esquecer isso. E desde então a gente não conversa muito sobre esse assunto porque foi muito traumatizante para ele. E acho que para mim não foi tão traumatizante porque eu levei pelo lado cômico. Mas eu tenho certeza que nesse dia a gente teve um contato extraterrestre. Eu tenho uma certeza absoluta, absoluta. E Votorantim em Sorocaba já tem relatos, né, de avistamentos OVNIs, então, quem sabe? Eu acredito muito, eu sei que muita gente não vai acreditar, e toda vez que eu conto essa história, as pessoas não acreditam, e tá tudo bem. Eu já aceitei isso, mas foi assim, um cômico traumatizante no dia. Eu acredito em você, Victor. Amigo, e aí? Ah, eu É acredito. tenso, a gente não consegue passar mais de 3 Não. episódios sem falar de ET. Amiga, acho que não tem um episódio que não tenha falado de ET nesse podcast. Inclusive, esses avistamentos em Sorocaba e Votorantim que o Vitor comentou, temos episódios sobre É isso. verdade, Quem volta não um pode ouvir pouco. esses episódios, o primo do Vitor, porque dá gatilho. Tá- Então o Vitor não é manda muito pro seu bom. primo dar gatilho. Ele, tipo assim, meu primo quis esquecer, contando em rede nacional para a internet toda do Brasil. Contando para toda a internet ouvir. Mas assim, vamos lá. A noite já começou com brigas. É. Porque eles estavam no rolê. É verdade. Você acha que, sei lá, talvez esse ambiente de brigas, talvez de álcool, talvez eles estivessem bebendo, deixou eles
eles mais vulneráveis, Talvez, energeticamente, pra atraírem abertos. ETs? Mas, amigo, o Victor, ele é todo tilelê, assim. Ele O tem que é essa. tilelê? Tipo assim, essa áurea ripongo, vibes, assim. Tilelê, Como que é o nome eu daquela gostei cidade? Do São Tomé das São Tomé das Letras, assim. entendi. Então, ele atrai. Gente que é assim, aberta, Atrai. atrai. Falam que em São Tomé das Letras muitas pessoas veem OVNIs, né? Mas talvez tipo... porque elas estejam chapadas. Ah, eu acho que não, amiga. Falam que é um campo energético É lá, verdade? assim. É real, Igual é o mesmo. Trentinho. Porque Também. aqui aparece muito Então, OVNI. então. Amigo, e eles deram tchau pro ET. O que você É. achou de dar? Não, na época eles acharam, na hora eles acharam que era um drone, né? Eu também daria, mas não sei. O que você sentiria na hora, amiga? Amigo, eu não consigo nem imaginar. É. Porque, assim, existem dois modus operandes muito fortes nas pessoas Aham. pra reações de situações de pânico. perigo. Aham. Que é, ou você luta ou você foge. E aí no foge também tem o sub, que é paralisa, né? Aham. Ou você luta, ou foge, ou paralisa, né? Aham. Seriam esses três aí. E eu sou uma pessoa que luta. Então, sei lá, eu ia querer jogar Você uma dá um caneta no soco. drone. Ah, eu ia ficar tipo, uau! Tipo, não sei. É meu sonho ver um Eu acho que a OVNI. primeira coisa que eu ia fazer é pegar o celular, que eu acho que é a reação mais óbvia, É. assim. Ia ficar tipo, gente, olha isso, e aí ninguém ia acreditar porque eu ia achar que é edição. É verdade. Mas- Então, mas será, amiga, que a gente teria essa? Eu não sei. É que a gente fala assim nesse momento, que a gente tá aqui de boa, mas sim. sei lá, se você tá num lugar, tipo, eles estavam numa rua meio vazia, pelo que ele Sim. falou. Do nada aparece um negócio desse, tipo, você ia ficar meio, sei lá, Meio né? sem saber o que fazer, dá tchau pro OVNI. É, E correr do ET. é verdade. Graças a Deus que era o ET do bem. É mesmo. E aí, se você quer não saber- era o ET briguento de Sorocaba, Não era né? o ET Briguento de Sorocaba, que já visitou aqui a nossa região, né? E se você quer saber mais histórias de ETs, vai ouvir os nossos episódios. Tem episódio do Mirante dos OVNIs, do Morro da Mariquinha. É verdade, volta Ai, aí pra trás. Várias histórias, Mas né, eu amigo? acredito em você, Victor. Eu acredito. Também acredito. I Você believe. viu sim, teve contato com o ET sim. Não manda esse episódio pro seu primo pra não dar gatilho, tá? É Eu não verdade. apoio gatilhos nas pessoas. Mas é isso. Amiga, e você? Você não tem nenhuma história de terror? Amigo, Abençoada. Você sabe que eu marquei aqui no roteiro que eu não tenho e eu Ah. lembrei que eu tenho. Conta. Assim, o que eu ia comentar antes é que, tipo, algumas poucas vezes eu ouvi vozes, tipo, alguém me chamando, mas foi bem na hora de acordar, então pode ser que seja um sonho. sim. Mas eu ouvi bem, tipo, Ivana, sabe quando você acorda, parece que tem alguém te Aham. chamando e não tinha? Aham. Eu ia contar disso, mas eu lembrei O quê? de uma história que eu tenho, Ai, que conta, envolve o amiga, Daniel. Eu acho que a conta. gente é um casal, assim, que, Sobrenatural. né, se juntas já, se separadas já calça, imagine Imagina juntas. junto. E eu estava na casa dele, inclusive. Aham. Eu tava na casa dele, fui dormir na casa dele algum dia, sei lá, de fim de semana, acho que era de sábado pra domingo. E eu acho que a gente tinha assistido filme nesse dia, se eu De não me terror? engano. É, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza. Amiga, só um minutinho, gente. Os vizinhos da Ivana estão animados, então a gente não vai cortar agora, porque a gente não tá vai na. cortar, porque a gente tá contando. Nem finge que é sei se seu tá saindo vizinho. no áudio também. Finge que é seu vizinho que tá aí fazendo Finge que é festa. seu vizinho fazendo churrasco. Continua, amiga. Vocês assistiram filme de terror. Então, aí a gente foi dormir, né? Fui dormir na casa dele. E aí, a cama dele não é tão grande. E aí, eu sempre durmo no canto. Aham. E ele dorme na parte que não é o canto. Que a Sim. cama dele é encostada na parede. Aí, estava eu lá dormindo, belezinha, maravilhosa. Eu durmo meio pesado, assim. Eu não costumo acordar tão fácil. E aí, eu sonhei... Na verdade, o que aconteceu? O Daniel me acordou. Aham. O Daniel me acordou, ele falou, você estava gemendo muito alto. Você estava sonhando e gemendo muito alto. E aí você me acordou e eu te acordei. E não é normal. Você falou que o Leopoldo fala Sim, dormindo. Pra sim. mim não é normal, eu não costumo fazer muito isso. E aí ele me acordou e eu falei, amor, eu sonhei que eu estava exatamente no seu quarto, exatamente do jeito que ele é hoje, exatamente aqui o que a gente está vivendo agora. E aí alguma coisa puxou o meu pé. Ai, que medo. E aí eu acho que eu tava gritando porque alguma coisa puxou meu pé, só que foi muito bizarro porque eu acordei e eu tava exatamente no mesmo lugar que eu sonhei. E assim, foi um sonho, só que foi um sonho tão bizarro, assim, eu juro que eu senti o negócio pegar no meu pé e puxar. Eu sei que foi um sonho, mas foi um sonho... É diferente de quando você sonha e fala, nossa, tive um sonho doido. Sim. Foi diferente. E eu não sei se tinha alguma coisa ali, eu sei que eu nunca mais durmo com o pé descoberto, pode estar com 80 graus. Eu não entendo essa vibe, nossa, né? Proteção de espírito. Tipo, o espírito vai ver o cobertor. Ah, eu não vou o conseguir cobertor é pegar. proteção, não vou conseguir pegar, vou embora. Ai, amigo, foi amiga. muito bizarro, porque, tipo, às vezes a gente sonha com a nossa casa, mas é meio diferente, é uma vibe. Não, amigo, parecia que eu tava... Parecia que aconteceu muito, que eu tava Sim. acordada. Amiga, eu Ai, já foi tive bizarro. sonhos assim também. Uma vez eu lembro que eu sonhei que eu tava na... Eu não tava lá na casa da minha avó, mas eu sonhei que eu tava na casa da minha avó. E aí, no sonho, eu ouvia ela gritando do quarto. E aí, eu fui meio que me arrastando, assim, no sonho pelo corredor. E era muito parecido, Ai, que assim. horror. E a hora que eu abri a porta do quarto dela... Tinha, tipo, uma sombra em cima da cama, assim, no credo. sonho. E aí eu acordei, eu lembro... Eu bati até a mão no microfone. Eu acordei, e aí eu tava... Eu não lembro onde eu tava, mas eu lembro que eu fiquei, tipo...
Meu Deus, o que tá Bizarro, acontecendo? né? Amigo, teve um sonho também que eu tive faz anos, mas que me marcou. Que foi só sonho mesmo, mas eu sei que foi, mas me marcou. Eu morava na minha casa antiga ainda, que era sobrado, né? E até então eu tinha morado lá a vida inteira, nunca tinha mudado de casa. E aí eu sonhei que eu tava na casa, só que era assim, igualzinha, não tinha nada de bizarro, era a mesma casa, exatamente a mesma casa. Antes de eu mudar, quando eu abri a janela do meu quarto, eu vi uns apartamentos. Mas antes, quando eu era mais criança, tinha uns matos, assim, só dava pra ver. E era uma parte de mata mesmo, não era tipo um mato de terreno baldio, eram uns matão, umas florestas mesmo que dava pra ver. E aí, nesse sonho, eu abri a janela e vi esses matos, assim, como se fosse minha casa quando eu era criança. E aí tinha, sabe a freira daquele filme? Sim. Do Invocação do Mal. Da Invocação do Mal, isso aí. Era aquela freira, e ela tava lá nos matos, só que ela tava com uma vara de pesca na mão, olhando pra mim, e ela jogava essa vara e tentava acertar na minha janela. E ela não conseguia, e batia fora, e batia fora, e batia fora. E uma hora ela conseguiu acertar, tipo, o anzol na minha janela. E começou a puxar. Aí eu desci correndo pra avisar minha mãe e meu pai. Não sou eu isso, né? Eu desci correndo pra avisar minha mãe e meu pai. E aí tinha o meu cachorro no quintal, tinha um quintalzão assim, e o meu portão não era fechado. Então de dentro da minha casa dava pra ver na rua, era aqueles furadinho, né? E aí do outro lado da rua tinha o que no sonho eu sabia que era um cachorro, mas visualmente não era um cachorro, era um urso. E ele ficava rondando assim, sabe? Tipo, parecendo um animal prestes a atacar, assim. Só que eu sabia que aquele era tipo o pet da freira. E eu sabia que ele tava lá, pra gente não sair, pra dar tempo da freira chegar a pegar a gente. Sim. Eu sei que foi só um sonho, mas foi um sonho que eu acordei assim, ó. Assustada. Meu Deus, foi muito, porque foi muito real. Amiga, pra analisar. Mas era a freira do filme mesmo ou não? Igualzinha. Já tinha saído o filme. Só que eu não tinha assistido o filme recente, assim, eu não tava pensando no filme, então eu não sei porque que eu sonhei especificamente naquele dia. Que horror. E foi bem bizarro. Nossa, tipo a freira com uma vara de pescar um urso. Com uma vara de pescar um urso, meu cachorro amiga, latindo pro urso. Vamos analisar isso, leva pra terapia. Vou levar pra terapia, amigo. E uma coisa, assim, que eu acho meio bizarra, paralisia do sono. Eu odeio. Porque eu dei uma comentada aqui, né? Tipo, eu sei que é algo natural, mas é tão bizarro. Será que é natural? Então, né? Diz é a muito ciência ruim, que é. É muito ruim. E eu acredito na ciência, mas é um negócio meio bizarro. E por que eu falo isso? Porque o Daniel, meu namorado, que mandou o áudio, ele tem, às vezes, ele tem umas paralisia do sono de ser arrastado pela casa. E é uns negócios que eu fico, tipo, já faz tempo, né? Faz anos. Mas quando ele era mais novo, ele tinha uma de ser arrastado pela casa, uns negócios assim. E aí, hoje em dia, fica falando que vem vulto. Eu fico tipo, será que era paralisia do sono mesmo? Então, ou era os espíritos arrastando amiga, você? todas as últimas vezes que eu tive ou algum sonho estranho, ou algum tipo de paralisia do sonho, alguma coisa assim, eu acordo muito irritado com o espírito. Eu fico tipo, eu vou trabalhar amanhã. Sabe? Tipo assim. Vem me assombrar, sabe? Nossa, sabe? Vai cagar, meu. Amigo, mas a gente viu aqui que os espíritos trabalham o dia inteiro. Sempre. Eles estão ali ativos todo momento. Mas irrita muito. Tipo né? assim, ai, que ódio, sabe? Você tá morto. Segue seu caminho, vai arrumar o que fazer. Nossa. Hobby, não tem hobby, Ó, ultimamente, todas as vezes que eu tive algum sonho assim, alguma coisa estranha, eu acordo com uma vibe meio esquisita, eu já acordo tipo assim, sai, vai embora. Vai embora, segue seu caminho, você tá morto. Vai. Certo. Sabe? Vai fazer o que você tem que fazer aí. Um dia eu vou estar aí do seu lugar, eu não vou ficar. Depende. Talvez eu volte a atormentar alguém. Quem que você voltaria a atormentar, amigo? O ex do Leopoldo. Pra começar. O rancor. Deixa eu ver quem mais. Não sei. Acho que algumas pessoas, assim. Eu iria assombrar os maus políticos de Votorantim que não fazem uma boa gestão. Esse recado não é para todos, é só para os maus políticos. Você sabe que é você. Não vou citar nomes, mas você sabe que é de você que eu tô falando. Você voltaria, amiga? Eu acho que assim, ó. Eu talvez, no primeiro momento, eu ia, tipo assim, ver qual que é, né? De lá. Vai, né? Vai tipo, que é legal. Né? Tipo assim, o que tá rolando por você aqui? tá também, né? Sim. Aí, dependendo, eu acho que eu iria dar um rolê no umbral, assim, pra ir procurar, por exemplo, figuras históricas muito ruins, tipo Bolsonaro, Hitler, pra enfiar um abacaxi no cu deles. Coisas assim, tipo, ver. Aí, dependendo, eu ia lá atormentar alguém que eu não gosto muito. Tipo, talvez eu acho que eu ia pegar um tempo só pra ficar fazendo travessuras, bem poltergeist, assim, tipo, a pessoa tá ocupada, eu ia esconder a chave dela e depois colocar, amigo, sabe? Os espíritos já sentem isso, por isso que eles vêm te incomodar dia de semana. E eu tá tô sendo hipócrita, né? Hipócrita. Não, mas eu ia fazer isso de final de semana só. Então tá bom. Em horário comercial. Ou em horário comercial, tipo assim, ir lá, desligar a tomada de alguém que tá trabalhando, ajudar a pessoa, ia ser legal. A pessoa tá nervosa, né? Tá com burnout, você desliga a tomada e fala, exatamente. Eu vou pra casa, não posso trabalhar hoje. Não dá, ia bem, ser né? assim, tá vendo? Travessura O fantasminha camarada lá, lembra? Amigo, muito boas essas histórias pra gente celebrar o Halloween. É verdade. Né? Dia das Bruxas. Mas eu quero destacar uma coisa. O quê? Pra terminar com polêmica. Porque eu fui muito boazinha. Faz tempo que eu não comento uma polêmica aqui. Então eu vou polemizar, tá? E eu não sei se você sabe, mas amanhã também é dia do Saci.
Ah, é mesmo. E essa data foi instituída para celebrar o resgate do folclore brasileiro da cultura nacional, segundo um site que eu achei no Google que eu não marquei o nome. Eu amo Halloween. Como eu disse, quase todo ano eu vou em festinha temática, Sim. adoro fazer fantasia. Mas eu preciso destacar que a gente precisa enaltecer a nossa cultura nacional. Sim. A gente ama pagar pau pra gringo, mas a gente esquece que aqui no nosso país temos uma cultura muito É rica. verdade. Né? Por exemplo, o nosso folclore, gente. Nosso folclore é muito É rico. riquíssimo. Amiga, eu tenho uma opinião meio controversa, talvez. Ai, o que, Vamos William? lá. Tá demitido. Não, Se tipo falar assim, mal do folclore, tá demitido. Eu amo, sou o maior defensor do nosso Ah. folclore brasileiro. Eu lembro que eu cresci com vários livrinhos que tinha de folclore, assim. Sim, eu que tinha uma tinham coleçãozinha também. Será que era o mesmo, amiga? Talvez, eu tinha uma coleçãozinha de vários livrinhos bem fininhos. Não, era um que era tipo assim, ele tinha uma história que rolava assim por trás, aí, tipo, ele contava a história, daí em algumas páginas ele apresentava personagens do folclore. Não era. Eu lembro que era tipo assim, o folclore, o mais misterioso do folclore brasileiro. Daí tinha entendi. o mais legal do folclore brasileiro, legal, o mais. legal, aham. E eu tinha sido o mistério e tinha de mais um outro. Então eu sou assim, o maior defensor do nosso. E qual é a Acho sua opinião certíssimo. polêmica, então? Eu não acho nada a ver isso colocar o dia do Saci no dia do Halloween. Gente, não vai combater. Sabe, o Halloween isso já é. é uma data. Gente, os Estados Unidos é um lixo. Eu acho, assim, um país podre e tal. Mas Isso é. eles estão muito inseridos na nossa Podia mídia, colocar uma na cultura outra pop. data, né? Uma Já outra tem, data. acho que o dia do folclore é 22 de julho. Agosto, acho que é por Sim. aí. Então, assim, a gente já tem o dia do folclore. Reforçar o dia do folclore. Faz sentido. Mas, tipo, não dá pra bater uma coisa com a outra, entendeu? Faz E, tipo sentido, assim, faz gente, sentido. tipo assim, ai, É festejo. tipo Sorocaba querer bater com o Votorantim é É, mais a legal. festa junina, entendeu? Colocar É tipo a festa juntos, junina tá de Sorocaba, entendendo? exatamente. Então, assim, acho que sim, a gente tem que parar de babar ovo, mas eu acho que talvez o Halloween ele tenha se tornado um evento meio que assim, tipo Natal, entendeu? O Natal Sim. O Natal é O daqui, Jesus é não Araçoiaba da nasceu em Serra. Belém do Pará. Você entendeu? Sim. Mas assim, acho super importante, bato nessa tecla Não, sim. mas faz sentido Acho que a você gente até falou, podia amigo. fazer um episódio sobre lendas da região, Lendas do da interior. região, é Existe legal. aí uma fofoca, só jogar aqui uma pincelada. Eu já ouvi de umas duas pessoas diferentes. O quê? Que a loira do banheiro surgiu em Sorocaba, Eu já a ouvi isso lenda. também, amigo. Então, fazer vamos um episódio de pesquisar. Lendas de Sorocaba. Eu acho E que a gente agora pode que a gente fazer. já militou, amigo, Militamos, lacramos. eu acho que a gente pode encerrar Ao esse som do episódio. lacre. E agora que a gente já lacrou, a gente pode encerrar esse episódio, porque eu vou assistir a segunda temporada de Cidade Invisível em comemoração ao Dia do Saci. Nossa, eu não Que não assisti devia ainda. ser Ai, amanhã, mas vai amiga, ser amanhã. mas eu fui banida da Netflix da minha família A lá gente com aquele assiste negócio. aqui, a gente pega uma Vamos, pipoquinha e vamos, assiste vamos, aqui. que eu quero Pra quem não assistir. sabe, Cidade Invisível é uma série nacional da Netflix, cheia de mistérios Sim. envolvendo as criaturas do nosso folclore. Com o gostoso do Marcos Pigossi. E a delícia. gostosa da Alessandra Negrini, que tem só 50 gostosa. anos e não Tem parece. aquela moça que faz Dá pra chorar a em Iemanjá Bisexual. também. Rising Bisexual. Ó, você vê o folclore, enaltece o cinema e a cultura nacional e ainda vê gente gostosa em É tela. verdade, é isso, gente. verdade. Vamos Então lá, vamos amiga. assistir, amigo. Vamos, é isso aí. Encerrar. Vamos encerrar. Ficaram com medo? Quem tá ouvindo aí? Conta pra Conta aqui, gente, deixa né? nos comentários da É plataforma verdade. que você está ouvindo, o que você achou. E se você tem Sim, suas histórias? é verdade. A gente faz o parte 2 de mistério, Podemos quem sabe? fazer, é mesmo. Então hoje a gente fica por aqui, mas a gente pode continuar conversando lá nas nossas redes sociais. Siga a gente no Instagram, @conversandinho.podcast. E se você quiser, pode me seguir também no meu perfil pessoal, o @willbzrra. E me siga também, porque eu posto vídeos, textos, reflexões e conteúdos de comunicação. Às vezes tem umas lacração feminista também. Lacra. Ai, feminista, tudo chata, sim. No @amulherquefala demais, lá no Instagram, no TikTok e no Medium. Isso aí. Se você gostou desse episódio, já compartilha aí com um amigo também que Menos gosta de com o histórias de primo do terror. Vitor. É, não manda pro primo do Vitor, pelo amor de Deus, ativar gatilhos. Manda aí pra galera falar, olha essas histórias de terror, pra você que gosta. Amiga, vamos terminar fazendo sons de terror, vai. Vamos, o que é sons de terror? Tchau.